Olá, querido internauta. É sempre bom estar aqui e poder sentir a sua companhia deste outro lado. Se estiver a acompanhar a programação pelo Facebook, seja bem-vindo. Ou se então pelo YouTube, seja igualmente bem-vindo. Hoje é quinta-feira, quinta-feira da Semana da Mulher Moçambicana. Então, vai uma felicitação especial a todas as mulheres moçambicanas. Eu, Gina Batista, estou aqui para mais um programa Percursos. E sabemos que quinta a quinta o programa vai ao ar e hoje trazemos uma convidada super, mas super especial. Uma mulher de Gara que vai aqui contar-nos como foi e como tem sido o seu percurso. A nossa convidada de hoje é a acadêmica e ativista Quitéria Guirengani. Quitéria Guirengani, como está, pode saudar os internautas. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu prefiro que me chame apenas de ativista e não necessariamente acadêmica. E muito obrigada por esta oportunidade para partilhar com os internautas, com todos aqueles, todas e todos que nos acompanham o percurso. Obrigada. Certo, muito obrigada a nós, que é por ter aceitado ao nosso convite. Bom, para começarmos mesmo com a nossa conversa, uh, a ativista Quitéria é conhecida como uma das jovens mais interventivas na defesa dos direitos humanos. Mas de que contexto social e político nasceu e cresceu Quitéria? Conte-nos um pouco da sua infância. Ok, muito obrigada. Antes de mais, também desejar às mulheres todas moçambicanas um dia, uma semana, um mês abençoado e, acima de tudo, que os seus principais desafios sejam ultrapassados. Sabemos que vivemos períodos bastante difíceis, por isso é que nós assumimos a postura de que não temos motivos para celebrar o 7 de Abril, diante de todas as situações adversas que têm caracterizado o dia a dia das mulheres em Moçambique, e em particular das mulheres em Cabo Delgado. Quitéria Guirengana vem de um contexto complexo de descrever. Costumo dizer que não gosto muito de falar da história nesta fase, porque acho que ainda há muito por construir para que me sinta no direito de partilhar uma história de vida. Mas, de todas as formas, eu nasço, sim, na cidade de Maputo, mas de pais oriundos da província de Inhambane. E por isso considero-me com as minhas raízes na província de Inhambane. Mãe doméstica e pai entre professor e funcionário público, e este percurso e a presença específica da figura da minha mãe no dia a dia, como uma mulher bastante religiosa, como uma mulher bastante apegada a valores morais, mas acima de tudo valores ético-religiosos, teve uma influência fundamental naquilo que foi o meu percurso na infância. Mas, por outro lado, este percurso, esta tendência fez um balanço com a presença da figura do meu pai, que é um pouco mais orientado para resultados e, acima de tudo, muito focado para a educação como instrumento para que nós possamos transformar a sociedade. Então, isto criou um certo balanço e uma determinação para mim, olhando para a academia, para a escola, como uma ferramenta que eu deveria pegar fervorosamente para alcançar os meus objetivos e, simultaneamente, olhar para a questão religiosa, a questão dos valores éticos, como algo que deveria caracterizar o meu percurso. Então, foi um balanço que funcionou de alguma forma. Cresci no bairro da Malanga, com muitas outras crianças e uma infância caracterizada por um sistema que, quer dizer, podemos considerar que em algum momento crescer no bairro com as outras crianças
com as brincadeiras e as práticas todas que eram características dos tempos anteriores aos smartphones e se calhar a esta fase que é um pouco de mais individualismo naquilo que são as brincadeiras durante o nosso crescimento, mas simultaneamente com a mãe e com pais de um controle um pouco mais rígido, porque consideravam que era preciso regrar em termos de quando é que nós devemos brincar, ter a sair, quer dizer, temos que considerar que durante o período letivo, durante o período, durante os dias de meio de semana, nós devemos ter uma disciplina um pouco mais rígida. Então, eu acho que isto também foi importante um pouco na construção da minha personalidade. Duas questões que me marcam particularmente da minha infância, que acho que formataram um pouco a minha forma de ser e estar, e eu costumo gozar bastante com meu pai quanto a isso, é que desde o início meu pai caracterizou-me como uma menina corajosa e com uma boa memória. E eu recordo-me bastante, várias vezes, ele a dizer aos amigos: minha filha é muito inteligente e ela tem uma memória excelente. Nos tempos só existiam fixos, não existiam celulares, e então às vezes ele encontrava um amigo, o amigo queria lhe dar o número de telefone e perguntava: olha, tens um sítio para anotar? Dizia, não precisa um sítio para anotar, a minha filha tem uma boa memória, uma excelente memória, ela vai decorar o seu número, quando ela chegar a casa vai meditar. Na infância eu achava muito divertido, que provar, e era um desafio provar ao meu pai que eu não iria lhe decepcionar, que eu tinha uma excelente memória, mas hoje acho que gastei muito a minha memória com números que não me interessavam assim tanto. Então eu acho que isto inconscientemente contribuiu ou formatou a capacidade que eu tenho hoje de mentalizar dados com muita flexibilidade. Nos primeiros anos que eu tive um telefone celular, eu praticamente não gravava número de ninguém que de fato me interessasse. Todas aquelas pessoas próximas, eu constantemente decorava os números e apenas discava quando quisesse ligar. Então, isto começou a acontecer comigo também com estatísticas políticas, econômicas, sociais, com dados. À medida que eu lesse um relatório e ele interessasse-me bastante, muitos dados ficavam retidos. Por outro lado, corajosa, porque ele sempre dizia, olha, esta minha filha não tem medo de nada, ela não tem medo de cócegas, ela não tem medo de lagartixa, ela não tem medo de nenhum animal, ela gosta de cães, quer dizer, e em algum momento para uma criança na infância, por muito que ela tenha medo e por muito que ela no fundo tenha algum receio em relação a algo, a um animal, ela, por causa deste desafio que é imposto, ela se coloca numa posição de que eu tenho que mostrar aos outros que eu não tenho medo, que eu sou de fato corajosa, como eu estou a ser classificada, um pouco até também para não decepcionar aos pais. E eu me recordo bastante, eu costumo dizer, na minha família todo mundo cresceu, viu-me crescer, acreditar que eu seria uma médica. É só pensar que naquela altura as profissões que pairavam na cabeça das pessoas era médico, polícia, advogado e profissões similares. Eu não me recordo muito bem de onde isto começou, mas recordo bastante meu pai a dizer, não, a minha filha quer ser médica. E os meus pais mentalizaram durante muito tempo que eu queria ser médica. Mas eu acho que era mesmo pelo amor, pela consideração e por não querer decepcioná-los que eu também mentalizei durante toda a minha infância que eu queria ser médica. E acho que teria sido um desastre se eu tivesse sido médica. Então, incluindo na família, todo mundo chamava-me de médica de família. Tenho um tio que bastante estimo, que perdeu a vida há poucos anos, Samuel José, que era uma figura muito próxima de mim, e chamava-me constantemente esposa, porque a esposa dele era médica. No entanto, já na minha adolescência, uma das questões que até se calhar também contribuiu para ativar a minha veia de ativismo é que eu fui notando que por causa deste contexto no qual eu cresci, eu sempre me desafiei a ser a melhor estudante da turma, a ser uma das melhores estudantes, a constar no quadro de honra, porque era o acompanhamento dos meus pais constantemente aos meus estudos, o meu pai e a minha mãe, e os sacrifícios que eles faziam para garantir que, pelo menos no que diz respeito à escola, nada faltasse, desafiou-me um pouco em relação ao como eu deveria gerir o meu percurso.
E com estes sonhos todos de ser médica e não só, eu ia constantemente levando a fasquia em relação a como é que tinha que ser o meu percurso, o que é que eu tinha que fazer para chegar lá. Notei que neste período, porque eu estava formatada, orientada, que queria seguir medicina, nunca notei que nós tínhamos ausência de serviços de orientação vocacional. Temos ausências nas nossas escolas de alguém que nos instrui, que nos prepara e diz, olha, vocês a partir da nona classe têm que começar a pensar qual é a carreira que vocês querem seguir, porque vocês terão que escolher uma secção e esta secção vai definir o teu futuro. Naturalmente, nós não temos isto em Moçambique. E quando cheguei à 10ª classe e tive a primeira vez que escolher uma secção, nem hesitei, eu escolhi imediatamente ciências com biologia, porque na minha cabeça eu queria ser médica. E isto, ao me fazer escolher ciências com biologia, conduziu-me a uma situação que na 12ª classe eu faço ciências, concorro para a UEM. Quando tenho que me inscrever para a UEM, é quando pela primeira vez eu vejo lá que há 2 opções. E eu pergunto-me, 2 opções? O que é isto? Eu sempre soube que era uma única opção, porque eu sempre soube que queria fazer medicina. E foi a primeira vez que na minha vida eu tive uma opção de escolha efetiva, um momento para decidir o que é que eu efetivamente queria ser. Quer dizer, pensar naquela segunda opção exigiu de mim que fizesse uma pesquisa sobre, afinal, quais são essas opções que existem, o que é que elas significam em termos práticos. E percebi naquela altura que é tarde demais para ti escolheres a opção quando tu estás na 12ª classe, porque tu já tens um destino formatado. Se tu seguiste ciências, tens que ir ao edital e ver quais são os cursos que permitem-te seguir com ciências com biologia. Então, foi quando, na minha pesquisa, pela primeira vez, fiz um exercício sozinha de escolha e decidi optar pela psicologia, associar a psicologia. Mesmo na altura sem saber o suficiente o que era isso, mas pela investigação que eu havia feito, estava um pouco mais confortável. Concorri para medicina e psicologia, admiti com excelente nota para a psicologia, curiosamente. Justamente, e na altura eu recordo-me até de colocar meus prantos, e a minha mãe até ligou para uma minha prima médica, olha, a tua prima está inconsolável, porque ela entrou para a psicologia, enquanto ela queria medicina, mas na altura, na verdade, a mensagem que eu estava a transmitir era que eu estou com um sentimento de que se calhar vos decepcionei, porque era aquilo que vocês já haviam mentalizado que eu queria, mas na verdade eu não tinha vocação para medicina. E já na 10ª, na 9ª, tinha muitos colegas que diziam, mas Quitéria, eu acho que tu tens vocação para política ou para direito ou algo assim, porque não tens muita orientação para esta área. E muitos professores também, de alguma forma, enviaram estas mensagens de forma muito inconsciente, indireta. Escolho a psicologia. E a psicologia efetivamente contribuiu para a formatação daquilo que eu sou hoje. Porque a psicologia, muito mais do que as pessoas imaginam, é a ciência que estuda, analisa, prevê o comportamento humano e em todo o contexto organizacional, de saúde, no contexto político, quer dizer, em todas as áreas da nossa vida nós podemos usar a psicologia e ela é bastante importante. Então eu iria descrever este percurso inicial com estas principais narrativas que para mim são fundamentais no entendimento de quem é a Quitéria hoje. Muito certo. Então, esta é a Quitéria corajosa e com a boa memória. Foi uma história e tanta. Mas, voltando para o sonho de medicina, o que os papais viam de medicina em ti mesmo? Eu acho que era um pouco daquela mentalidade que se construiu de que ser médico é salvar vidas.
e há um sonho implícito em cada um dos pais que os seus filhos, ao crescer, possam salvar vidas. O que, se calhar, não é a mensagem transmitida na infância, é que há muitas formas de salvar vidas e não apenas limitada à medicina. Então, eu acho que o ideal de salvar vidas não se perdeu. O que mudou é a área que nós podemos usar para salvar estas vidas. Certo, certo. A conversa tá mesmo a fluir, de convidar os internautas aí em casa para poderem partilhar para que os outros, a nossa família, possa se conectar e para que possa também se inspirar. Continuando, na sociedade atual fala-se muito de machismo. A Quitéria terá passado por uma experiência dessas quando lutava por sua inserção profissional? Ok, eu me consideraria, se calhar, em parte, uma mulher jovem privilegiada. Privilegiada porque, embora tenha enfrentado vários desafios para a afirmação social em ambientes também bastante difíceis, os estereótipos de gênero estão um pouco por toda a nossa sociedade. Quando eu olho para o meu percurso e olho para o meu ativismo e penso nas histórias de vida que conheci durante todos estes anos que trabalhei nos distritos, nas diferentes províncias, eu vejo que aquilo que eu considero dificuldades seria um mar de rosa para muitas mulheres. Então, basicamente, eu costumo dizer que muitas de nós que tivemos a oportunidade de crescer com pais que trabalhavam ou que estavam num contexto de acesso a um pouco mais de oportunidades de educação, não necessariamente oportunidades financeiras, mas pelo menos tiveram um pouco mais de acesso à educação, tinha uma perspectiva de educação formal, diria, tinha uma perspectiva de, efetivamente, eu quero que a minha filha possa ir longe, eu quero que a minha filha possa chegar ainda mais distante. Eu me recordo várias vezes meu pai a dizer, olha, o meu pai, o pai dele, o meu avô, neste caso, o meu falecido avô, sempre dizia, olha, eu tenho um sonho que o meu filho, pelo menos, possa andar de uma bicicleta ou de um carro. Quer dizer, e hoje os filhos realizaram este sonho, ultrapassaram este sonho mas ele não pôde testemunhar tudo isto. E isto também desafia-nos constantemente a pensar um pouco sobre o que é que nós podemos ser, onde é que nós podemos chegar. Então, neste contexto, ele sempre desafiou. Eu sou parte de uma família eu cresci com 3 irmãos, somos 5 irmãos, mas cresci com 3 irmãos, mais velhos todos eles, e neste percurso os meus 3 irmãos mais velhos, curiosamente os 2 mais velhos são homens e as 2 mais novas são mulheres. Então o fato das 2 mais novas serem mulheres torna um pouco difícil perceber onde é que estão as fronteiras dos estereótipos de gênero ou não. Porque simultaneamente que muitas tarefas podem ser atribuídas a nós por sermos mulheres, a desculpa também estão a ser atribuídas a nós por sermos mais novas. Então, tínhamos que fazer muito porque temos os nossos manos. Então, essa questão também das idades pode sim esconder estereótipos de gênero, mas também, ao mesmo tempo, costumo dizer que muitos dos nossos, o meu pai em particular, poderia dizer, olha, eu sou machista, se calhar, mas não em relação às minhas filhas, ou seja, ele tinha um sonho que as filhas dele pudessem se afirmar e pudessem ter um papel mais ativo, pudessem conhecer os seus direitos e pudessem tomar decisões mais conscientes em relação à sua vida. Agora, quando nós entramos para o mercado de trabalho, claramente que é sempre um pouco mais desafiante, desde a escola até o mercado de trabalho. Primeiro é na escola, que mesmo que estejamos um pouco inconscientes em relação a isso, sofremos assédio sexual. E eu acho que isto faz parte da história de percurso de maior parte das raparigas em Moçambique, e eu, se calhar, apesar de que isto nunca influenciou o meu percurso, porque as minhas notas, o meu destaque não permitia que nenhum professor se usasse disso para se favorecer, mas simultaneamente, quando eu olho para o meu percurso, começo a olhar as histórias ou casos de 1 ou 2 professores
que ainda no ensino secundário se insinuou e eu tive que fugir do drama, tive que criar escapatórias e tomar vantagem do meu bom desempenho para que pudesse dizer não e me afirmar. Mas já no mercado de trabalho, eu acho que um dos problemas é, na verdade, um pouco das crenças em relação à incapacidade das mulheres. O nosso contexto prepara as mulheres para o espaço privado e não para o espaço público. E é muito difícil uma mulher que nunca toma a posição na família, onde a opinião dela é a última a ser ouvida em casa. Uma mulher que, quando há reuniões, tem que esperar ouvir o que é que o marido diz ou o que é que o pai diz, para que esta mesma mulher seja esperada que tome a palavra nas reuniões públicas ou no local de trabalho. Quer dizer, seria um paradoxo. Mas porque eu devo dizer que eu sinto-me também privilegiada, porque a partir de casa nós vivíamos uma verdadeira democracia, muitas vezes os nossos pais consultavam a nossa opinião, mesmo sendo muito novos, em relação a vários assuntos, incluindo assuntos familiares. Então isto preparou-me um pouco mais para a resiliência e resistência até em relação a muitas formas de estereótipos. Então, um e outro episódio que foram acontecendo estavam muito relacionados ao facto de se dizer: não, temos que ter um homem nesta posição porque as mulheres não estão preparadas. Não vai ser possível enviarmos mulheres para este evento porque precisamos de alguém que vá se expressar bem. Em algumas situações isto aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu devo dizer que se calhar pelo percurso que eu tive, das opções que eu fiz quando terminei a minha formação e pelo fato de eu ter abraçado o ativismo com muita paixão, com muito fervor, fez com que eu conseguisse ao mesmo tempo conquistar espaços, mas também tivesse um ambiente favorecedor. Eu costumo dizer que o fato de, por exemplo, ter tido a liderança, o apoio de mentores, um mentor e líder como Salomão Changa ao nível do Parlamento Juvenil, que procurava sempre ouvir constantemente, olha, qual é a vossa opinião em relação a isto, mas também dizer, olha, não vamos procurar pessoas já preparadas, vamos preparar as nossas pessoas, vamos pegar as pessoas jovens, os jovens e dar a oportunidade de crescer, vamos investir, se a pessoa estiver disponível para se dedicar, vai chegar lá. Em algumas circunstâncias, até recordo nas primeiras entrevistas, nas primeiras participações, a imprensa dizer, mas ela é muito nova, ou ela não está preparada, por que não podemos fazer consigo? Porque há uma tendência de querer sempre falar com as pessoas que já são conhecidas, as pessoas que já estão preparadas, que já tomaram espaço, mas nesses momentos recordo-me dela dizer, não, como é que vai estar preparada? Como é que vai ser conhecida? Façam com ela a entrevista. Na próxima vez vão perceber que já a conhecem. Então esta insistência, este privilégio de ter mentores, de ter alguém que possa dizer, olha, eu acredito, eu vou apostar, faz toda a diferença no percurso de jovens em particular, num contexto em que geralmente nós somos pedidos anos de experiência para poder ter acesso a oportunidades. Então, simultaneamente, quando diziam, não, mas uma mulher, será que vai conseguir? Esta mesma insistência e perseverança que dizia avança, fez-me acreditar neste potencial. Eu até me recordo em 2010, eu tive o privilégio de ser a primeira jovem africana a discursar no evento no Departamento de Estado americano, no encontro dos jovens líderes africanos com o presidente Obama. E na altura foram selecionados 3 jovens moçambicanos para representar Moçambique neste evento. No processo de seleção dos jovens moçambicanos, pediram ao Parlamento Juvenil que indicasse um jovem. Inicialmente até queriam a liderança, mas pediram que indicasse alguém. Eu era na altura assessora para comunicação e relações exteriores e indicaram. E foi questionado, mas tem certeza que estás a mandar esta jovem? Ela não é muito nova, ela que tem experiência com algo assim, será que vai cumprir com a expectativa que o mundo tem em relação a isso? E ele disse, não, ela vai e vamos apostar nela. Quer dizer, e para mim foi pegar aquela oportunidade como uma forma também de mostrar que vale a pena apostar, porque nós as mulheres temos uma tarefa ainda mais difícil, porque quando um homem vai para um sítio e falha,
todo mundo diz, ah, aquele jovem não estava preparado, aquele jovem não tem capacidade. Mas quando uma mulher vai a um sítio e falha, todo mundo diz, as mulheres não têm capacidade, as mulheres não estão preparadas, é sempre no plural. Então nós, se metemos água para todas. Por isso, isto elevou a minha responsabilidade. E quando disseram que eu teria que fazer o discurso de abertura em representação a todos os jovens africanos no evento com Hillary Clinton, no evento organizado pelo presidente Obama, é só imaginar como fica a situação. E eu tive a oportunidade de escrever o meu próprio discurso, claramente que contei com contribuições, mas depois foi um discurso que teve bastante impacto e repercussão internacional, que mostrou que vale a pena apostar, vale a pena investir, e que as mulheres também têm uma voz, têm um espaço que é necessário para a promoção da paz e para o desenvolvimento do país. E isto fez-me com que criasse a ambição de que tudo aquilo que eu tive acesso eu devo dar a outras mulheres. Nós, as mulheres, geralmente temos a história de ser abridoras de porta. Eu costumo dizer abridoras de porta, porque nós já abrimos portas que nunca foram antes abertas. Mas temos que ter a certeza que ao abrir essa porta, nós depois não voltamos a fechar. Nós não trancamos a porta e não nos tornamos a única. Quer dizer, somos as primeiras, mas não devemos querer ser as únicas. Então, é este exercício que para mim é importante, tornar esta minha experiência de luta, desde os estereótipos de gênero, desde as dificuldades que eu tive, em oportunidades para que outras mulheres não tenham que passar pelas mesmas situações, para que outras mulheres não sejam vistas como aquelas que reproduzem os papéis sociais de gênero nas instituições, porque mesmo com todo o ambiente facilitador que nós encontramos em algumas instituições, os estereótipos continuam a ser reproduzidos. A ideia de que quando há uma festa na instituição de trabalho, as mulheres vão tratar do aspecto da cozinha, da organização da logística culinária do evento, e os homens vão tratar das bebidas, que quando há um evento, uma conferência, as mulheres são o protocolo do evento, os homens são aqueles que tomam a palavra. Quer dizer, há papéis de gênero que continuam a se reproduzir inconscientemente nas nossas organizações, incluindo no setor privado, no Estado e na sociedade civil, que é preciso nós continuamente colmatarmos. Ok, muito obrigada. Na verdade, é de agradecer pela Quitéria ter nos representado muito bem na presença do Hillary Clinton. E do presidente Obama, muito obrigada. Do presidente Obama. Muito obrigada a nós, e dizer que é sempre bom ter alguém que acredite em nós, para que nós possamos fluir. É sempre bom ter alguém que acredite em nós, para que nós possamos mostrar quem realmente nós somos. Querido internauta, se ainda está aí, não deixe de compartilhar, para que os outros possam se inspirar com a história da ativista Quitéria. Continuando mesmo a nossa conversa, no seu percurso, consta-nos que desempenhou um papel ativo no Parlamento Juvenil e depois no Partido Nova Democracia. Quais foram os grandes momentos que lhe marcam nestas instituições? Ok. Primeiro falar de Parlamento Juvenil, porque eu entro no Parlamento Juvenil numa altura em que eu estava um pouco mais cética em relação aos movimentos cívicos nacionais. Eu fiz parte da Associação de Estudantes da UEM, fui chefe do Departamento de Assuntos Acadêmicos, enquanto ainda me formava, e enquanto ainda fazia a minha licenciatura, e fiquei um pouco frustrada e decepcionada por perceber que ainda era uma organização sem muita autonomia, um pouco arregimentada, e mesmo que eu ainda não tivesse muita consciência política na altura, sentir que os jovens tinham que ir pedir autorização e constantemente usasse a expressão, olha, temos que reunir com os jovens do partido X para nos dizerem se vão abraçar isto conosco ou não. Quer dizer, para mim isto criava-me alguma confusão, afinal nós estamos a representar os estudantes, ou estamos a defender alguma questão que é muito estranha à minha consciência. Então, isto decepcionou-me um pouco.
e passo assim a um processo em que começo a representar também a minha faculdade, ao nível dos estudantes da minha faculdade, ao nível do conselho de faculdade, depois de ter cessado como chefe de departamento de assuntos acadêmicos da UEM. Mas um amigo meu, que era secretário-geral da Associação de Estudantes, e estivemos juntos na gestão da Associação de Estudantes, diz-me, olha, mas olha, Quitéria, há uma ideia, há um conceito de criação de um parlamento juvenil em Moçambique, e este Parlamento Juvenil está em sessões constituintes, na preparação da sessão constituinte, há uma série de diálogos, e não só. Mas eu estava muito cética, eu disse, será? Eu disse, olha, eu só vou dar a oportunidade de ir a um encontro. Só para saber o que é para ouvir, mas não tenho muita expectativa em relação a isso. Mas aquilo que eu pensei que seria o primeiro e último encontro foi um encontro que durou mais 10 anos. Depois disso, eu apaixonei-me bastante, porque eu senti que era um espaço verdadeiramente crítico, onde os jovens poderiam exercer a sua cidadania sem se preocupar em seguir a orientação, quer da liderança do Parlamento Juvenil, quer de qualquer outra força externa ao Parlamento Juvenil. Então, isto é que criou-me um espaço seguro de participação política e, acima de tudo, um incentivo para o meu engajamento. É engraçado que quando eu faço o último ano da faculdade, por obrigação, nós devíamos fazer um estágio como parte do currículo e eu apliquei para uma entidade de recrutamento e seleção. E durante este meu período nesta entidade, eu desenvolvi relações e ainda levei alguns outros colegas também para estagiarem lá, para fazer o trabalho, e termina aqueles 6 meses de estágio e eles convidam para ficar. Mas na altura eu já estava tão apaixonada pelo Parlamento Juvenil e nós já estávamos a criar um programa, o plano estratégico com um programa de desenvolvimento institucional, que eu fiz o balanço entre ficar aqui nesta instituição com um salário muito bom, mas a fazer algo que é um pouco mais mecânico. O processo de recrutamento e seleção é um processo bastante interessante, mas que é algo que não me desafia assim tanto, não é algo de risco, não é algo que efetivamente eu sinto a impactar na vida das pessoas, e abraçar uma causa social a tempo inteiro, verdade que ainda a começar, sem acesso a muitos recursos, e que iria criar muita confusão na cabeça dos meus pais, como é que esta perde uma oportunidade de emprego para se estacionar num movimento cívico, mas eu tomei essa decisão e pedi a compreensão deles e eles foram bastante compreensivos comigo, mesmo que eu sentisse que a expectativa inicial era muito maior. E então eu tive a oportunidade, através deste Parlamento Juvenil, que no início muitos poderiam duvidar, de fazer uma série de coisas, incluindo a minha formação. Eu acho que a minha formação em gestão de programas, em direitos humanos, em análise de políticas públicas, a minha experiência de trabalho com organizações da sociedade civil, com parceiros de cooperação nacional e internacional, deve-se muito a esse histórico de vida que eu tive no Parlamento Juvenil, que se tornou para mim uma verdadeira família. E uma paixão de causa, algo que eu efetivamente acreditava. Então, para mim, o Parlamento Juvenil marca-me essencialmente, mais do que as oportunidades de viagem internacional que eu tive, as oportunidades de trabalho no distrito. Foi a melhor marca da minha vida. Eu, através do Parlamento Juvenil, coordenar um programa de observação eleitoral com 2.000 observadores ao nível de distritos, que foi bastante difícil, com condições bastante precárias, sem acesso a recursos e algumas circunstâncias, mas que permitiu-me aprender bastante, coordenando um programa em 132 distritos do país. Tive a oportunidade de coordenar um programa de empoderamento de adolescentes jovens nos distritos e viver em alguns destes distritos durante um mês, durante mais tempo, conhecer a realidade local, interagir com os jovens, e para mim a minha maior paixão sempre foi formar adolescentes líderes. Nós criamos a Escola de Liderança, criamos a Frente Feminina, que eram espaços de um fervilhar político, de cidadania ativa,
onde nós tínhamos um contato real com os jovens nos distritos e descobrimos que muito da narrativa que nós tínhamos era muito errada em relação àquilo que nós encontrávamos lá. Aprendi a valorizar os saberes locais, o conhecimento da periferia, que muitas vezes nós vamos com uma atitude de que nós estamos a ir ensinar e acabamos sendo envergonhados porque descobrimos que aprendemos mais do que ensinamos. Para mim isto foi fundamental. E também durante o Ciclone Idai, a minha participação na Beira, com companheiros do Parlamento Juvenil que tinham um programa bastante amplo de a recolha de apoios, de canalização. Eu pude ir com eles a localidades, a zonas bastante afetadas pelo ciclone, e para mim isto, mesmo que eu não tenha partilhado naquela altura com as pessoas, para mim era mais uma experiência de vida do que algo para partilhar, mudou muito a minha perspectiva em relação a como é que os jovens em Moçambique atuam para resolver os seus problemas, e percebi que mais do que aquilo que nós pensávamos e conhecíamos, haviam jovens locais que estavam a liderar agendas de resposta aos problemas. Em relação à nova democracia, a nova democracia surge a minha saída do Parlamento Juvenil. Eu, de fato, colaborei durante 10 anos do Parlamento Juvenil como gestora de programas, então fui crescendo, oficial de programas, gestora de programas, então eu já tinha feito o meu percurso e, acima de tudo, era preciso deixar uma oportunidade para outros jovens acederem àquelas posições. Uma perspectiva que aprendi que nós não podemos ser eternos nos espaços. Mas, ao mesmo tempo, para mim era um paradoxo nós, como jovens, constantemente entoarmos a narrativa de que os jovens não se interessam pela política, os jovens não participam na política, os jovens não gostam de política. Quer dizer, nós decoramos esse discurso, mas quando um jovem diz que quer participar na política ativa, nós nos assustamos. Nós dizemos, não, mas como é que quer participar na política? Nós sempre vimos que aquele estava orientado para a política. Quer dizer, começamos a diabolizar quando nós próprios defendemos o discurso de que os jovens deveriam se engajar mais na política para a resolução dos problemas. E a maior lição da minha vida é que ninguém vai resolver problemas por nós. Nós próprios devemos acreditar que nós somos a chave do nosso problema. Então, a nova democracia, mais do que um partido, surge como um movimento de mudança política para engajamento de jovens e mulheres, principalmente na política. E diz sempre que nova democracia é um movimento, nosso partido é Moçambique, porque nós temos a crença. A nova democracia surge com a crença de que, efetivamente, é preciso ampliar os espaços de participação, é preciso garantir que mais jovens cidadãos ocupem espaços no parlamento, ocupem espaços de decisão, sem necessariamente deixarmos de ser ativistas, sem necessariamente deixarmos de fazer aquilo que fazemos no dia a dia, sem necessariamente deixar aquela ideia de que há os políticos e há os outros. Não, o ser humano é por natureza um ser político, todos nós somos seres políticos, e quando nós nos reconhecermos como seres políticos que têm direito a espaço na decisão, quando nós reconhecemos que não há ninguém que foi formado, que nasceu para ser presidente da República, não há ninguém que nasceu formado para estar à frente dos destinos do nosso país, mas que cada um de nós tem o direito e a capacidade de participar, para nós iremos viver um mundo melhor. Então, foi neste pressuposto que nós dissemos, olha, vamos abraçar isto, vamos nos desafiar e, acima de tudo, vamos abanar um pouco o status quo e mostrar que não há falta de vontade dos jovens em participar. E eu tive a sorte, tive o privilégio de ser a primeira mulher jovem mandatária política de um movimento que concorresse às eleições em Moçambique. Não existia, durante as sessões da CNE, com os concorrentes às eleições, não existia nenhuma outra mulher mandatária, mesmo que houvesse um partido que meteu uma mandatária do sexo feminino, ela nunca participou em nenhum encontro. Na verdade, o mandatário era um homem, a mulher era só para assinar documentos, e no fim do dia também não existia nenhum mandatário jovem abaixo dos 35 anos nas mesas de discussão com a CNE. Então, o fato de ser uma jovem e, ao mesmo tempo, ser uma mandatária bastante interventiva, que conhece a lei, que discute a lei com as minhas limitações, continuamente com a vontade de aprender, sendo uma primeira experiência, para mim foi fundamental. Então, para mim, esta experiência marcou-me neste sentido, mas também porque foi uma chamada de atenção aos jovens que não devemos esperar. É preciso acabar com esta ideia de que nós estamos numa lista de espera.
que vão nos chamar, vão nos dizer quando podemos. Quer dizer, nós sentimos que os jovens são bastante manipulados inconscientemente, porque é por causa destas coisas que a Quitéria diz, eu vou concorrer, depois lá no seu partido dizem, não, não vai concorrer, depois aparece em público como se fosse uma doente mental a dizer que não, eu não tenho condições de concorrer. As pessoas ganham uma eleição interna que em qualquer órgão, quer seja na CNE, quer seja no município de Climane, quer seja em qualquer outro sítio, como aconteceu no passado, e assumem as posições, depois são mandadas retirar as suas posições. E isto é mau para uma democracia, porque acima de tudo tira-nos o nosso direito de livre-arbítrio, de livre escolha em relação ao que é que nós queremos ser e como é que nós chegamos lá. Então, esta ideia de participação e engajamento político é, acima de tudo, uma mensagem de que os defensores de direitos humanos são também seres políticos e ativistas políticos também são defensores de direitos humanos. 2, que a política não é uma profissão. Quando eu entro para o parlamento, eu não devo deixar de fazer aquilo que eu fazia antes na minha comunidade. Eu não devo cortar o meu cordão umbilical com aquelas pessoas que me elegeram, que me fizeram chegar lá. Eu devo continuar nas minhas ações de ativismo, de cidadania, de participação. Então, nós somos seres da sociedade, nós somos parte desta construção social e é preciso desconstruir esses tabus de que nós não fazemos nada porque nós já fazemos parte de um determinado grupo social. Então, eu particularmente assumi este desafio e para mim é necessário que as pessoas tenham consciência de como separar as partes, ter consciência de que o fato de fazer parte do movimento político não deve me tirar a consciência de cidadania e conseguir dizer o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que eu considero que deve ser feito para melhorar e como é que eu ausculto a minha comunidade, como é que eu contribuo para que nós possamos ter um país mais justo para todos e todas, construindo uma cidadania ativa. Então, este é o histórico dos momentos que para mim também são impactantes, mas também um momento particular que não devo deixar de partilhar são as marchas. O Parlamento Juvenil cedo se afirmou como movimento de engajamento de rua. E eu acho que esta é uma cultura que, infelizmente, a pandemia nos tirou um pouco, mas que quando começamos a organizar marchas com a Liga de Direitos Humanos em 2013, a famosa marcha de 30 de outubro, depois quando fizemos uma série de marchas de xenofobia, marchas em relação aos raptos e sequestros, marchas em relação à paz, quer dizer, foi uma sequência de marchas que ensinou aos cidadãos que efetivamente nosso espaço são as ruas, o melhor espaço de protesto é a rua. Inicialmente, quando começamos a marchar, as pessoas perguntavam, mas marchar, o que é que mudam as marchas? Que diferença faz? A ideia do ceticismo. E nós nos recordávamos sempre que é preciso consciencializar as pessoas que não houve mudança sem uma atitude. Sentados é que não mudamos nada de certeza. E mesmo as lutas de libertação não começaram com um engajamento massivo, começaram com grupos de pessoas que acreditaram e que foram consideradas loucas. E não tardou. Depois de um tempo, em 2018 em particular, foi dos anos que mais marchas houve em Moçambique. Marchas em Moatize, por causa da situação da poeira de Moatize, ligado aos megaprojetos, marcha de protesto dos idosos de Siguava, marcha de protesto por causa do baleamento do jovem, da criança em Boquiço, marcha de protesto do aterro sanitário em Maracuene, quer dizer, começaram a surgir muitas marchas sociais, até em grupos não organizados, mas que era uma aprendizagem, uma lição das marchas que nós fomos continuamente publicando na mídia e fomos participando delas, fomos organizando e mobilizando a comunidade, que as pessoas começaram a perceber que não, marcha faz alguma coisa. E se for a fazer balanço, as marchas que tiveram lugar em 2018, 2019, tiveram um impacto fundamental, fizeram diferença, travaram processos ilegais, ilícitos e negativos que iam se proliferando na nossa sociedade. Certo. Muito, muito obrigada mesmo. É um percurso realmente para se inspirar. Uma mulher como a Quitéria é provável que tenha muitas conquistas. Então, conte-nos de algumas conquistas, aquelas mais grandes. É um pouco difícil falar de conquistas, eu costumo dizer. Eu tenho muita dificuldade para falar do meu percurso de conquistas, porque eu acho que é um pouco cedo para o efeito e ainda tenho um caminho muito longo por percorrer.
mas mesmo assim eu considero que é preciso celebrar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. E eu começo a celebrar as minhas pequenas vitórias desde a infância, desde que nos grupos da igreja eu comecei a ter um papel ativo e de liderança durante os diferentes eventos, até a escola secundária, quando eu participei no primeiro concurso literário Francisco Manhanga e fiquei em primeiro lugar. Depois tivemos ao nível do ensino superior, o fato de eu ter conquistado esses lugares ao nível da Associação de Estudantes. Agora, conquistas marcantes. Claramente, e ser escolhida para representar Moçambique no departamento, no evento, no primeiro fórum de jovens líderes africanos com o presidente Obama, foi para mim uma conquista que abriu as portas para uma outra série de oportunidades, dentre elas o encontro que tive com a Michelle Obama na África do Sul, no ano seguinte, 2011, depois uma série de participações internacionais, incluindo no Stockholm Internet Forum, a adesão a uma série de plataformas internacionais, incluindo algumas ao nível de África, incluindo a de direito ao protesto. Depois organizamos ao nível do Parlamento Juvenil a conferência, a primeira e segunda Conferência Africana da Juventude, que juntou 500 jovens africanos com antigos prestadistas. Convidamos, tivemos a honra de receber o antigo presidente Chissano, Thabo Mbeki da África do Sul, Pierre Buyoya do Burundi e Pedro Pires de Cabo Verde, e que mostrou o poder que os jovens africanos têm para chamar antigos estadistas para perguntar o que estão a fazer efetivamente para contribuir para a agenda dos jovens em África. Se efetivamente o fato de saírem do poder significa que as suas responsabilidades cessaram. Então, mais do que isso, comecei a receber uma série de convites internacionais, incluindo recentemente tive a oportunidade de escrever para o Thabo Mbeki Newsletter, fui convidada a escrever vários artigos de opinião para o Thabo Mbeki Newsletter, tive a oportunidade de escrever de ter uma entrevista recentemente com o African Arguments, que é uma das plataformas de ativismo mais reputadas do continente, e uma série de distinções que fui recebendo ao nível nacional e internacional. E até quando falava do percurso ativismo, particularmente ao nível da nova democracia, um dos momentos que me vai marcar para sempre é a campanha Gaza 18, quando nós tivemos os jovens presos políticos apenas por quererem monitorar as eleições. Até usou-se a censura mediática para tentar manipular e criar uma ideia de que aqueles jovens já haviam falsificado credenciais. E rapidamente a história e a justiça foi se repondo e mostrou que havia um interesse muito claro de banir a nova democracia durante o processo eleitoral. E no primeiro momento, quando você ouve que 18 companheiros estão presos, o primeiro ato é do desespero, quer dizer, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos gerir esta situação, será que devemos esperar? Mas nós não cruzamos os braços e entramos numa campanha muito forte. Quando sentimos que falar para dentro só não estava a surtir efeito, porque alguns órgãos de mídia estavam a ser censurados para não passar aquela informação, decidimos vergar por uma campanha internacional, nacional e internacional. Recebemos apoio de muitos mídias nacional, apesar de outros estarem censurados. Há muitos órgãos de mídia que abraçaram a causa. Recebemos muito apoio internacional, bastante apoio internacional que não é possível ter a dimensão, e que assumiram que jovens presos por monitorar as eleições é uma barbaridade, é um atentado contra a democracia, e conseguimos provar que efetivamente era uma injustiça que estava a ser desenvolvida, mesmo que depois tenha-se tentado estancar o processo, arquivar o processo ao nível dos tribunais. Então, a libertação desses jovens também marcou um momento importante para a minha vida, é para mim uma conquista bastante grande por ter coordenado esta campanha. E, acima de tudo, o reconhecimento que fui recebendo ao nível de todo este percurso, a nível nacional e internacional, alguns desses marcos provavelmente me escapam à memória neste momento, mas que para mim foram fundamentais. Recentemente representei Moçambique também no CSW das Nações Unidas, tenho participado ou representado Moçambique em várias plataformas, tive uma entrevista recentemente com a Al Jazeera e não só. Então eu acho que tudo isto envolve, é simbólico. Por quê? Porque transmite a ideia de que não estão a ouvir-nos só dentro de casa, também fora de casa
há quem está a ver o esforço que nós estamos a fazer, há quem está a acompanhar as nossas lutas, e Moçambique é um país ainda particularmente difícil porque nós falamos português, e português não é língua oficial das Nações Unidas. E quando nós temos que ir aos eventos internacionais, nós nunca podemos nos expressar em português, temos que nos expressar em inglês, em francês, em espanhol, se calhar em árabe, que são línguas oficiais das Nações Unidas, mas português não é. E isto faz com que a maior parte da população moçambicana seja excluída do acesso a esses espaços privilegiados. E isto é uma barreira bastante grande, porque muitas vezes nós gritamos socorro a partir de Moçambique, nós expomos uma série de situações que acontecem aqui e ninguém nos ouve por causa desta mesma barreira linguística. Então, quando nós sentimos que esta nossa luta, esse nosso esforço começa a ser ouvido além fronteiras, para nós é um golo bastante grande e é, acima de tudo, um reconhecimento enorme. E eu acho que é muito disto que me fez fundar a Rede de Mulheres Jovens Líderes, para até partilhar estas experiências, estes sucessos com muitas outras mulheres que também estão a se fazer muito por este país e mostrar que, independentemente das nossas convicções políticas, independentemente das nossas orientações sociais, de todos os tipos, devemos abraçar-nos umas às outras e caminhar juntas diante destas barreiras todas. Muito bem. Estamos mesmo à retas finais do nosso programa. Tudo que é bom tem fim, mas se dependesse de nós, estaríamos aqui ainda longas horas a escutarmos esse percurso que naturalmente ele vai influenciar a vida de alguém, vai inspirar a vida de alguém. Quais são as recomendações que a Quitéria daria para os jovens, em particular as mulheres, para o desempenho e o sucesso profissional? Arriscar com coragem, porque se fosse fácil não seria necessário. Tudo aquilo que nós almejamos é difícil porque tem um propósito. Com fé, com esperança, eu acredito muito que Deus está no nosso caminho permanentemente, mas que nós devemos ajudar Deus a nos ajudar. Não devemos dificultar o percurso dele. Então, por isso mesmo, eu acredito que a principal mensagem é: vamos tomar riscos. Costumava dizer Nelson Mandela que corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que enfrenta o medo. Então, nós neste momento também enfrentamos o medo, justamente porque acreditamos que há um propósito maior, que todas as lutas de libertação foram feitas com sacrifício. Se o meu sacrifício puder significar que um outro jovem, que uma outra jovem, que um idoso, que uma idosa, que uma mulher adulta, que um homem adulto, possam, com uma criança, possam sonhar com dias melhores, então esta é a minha missão. E Frantz Fanon, que Alcinda Wana cita bastante, é uma mulher que eu admiro, dizia que cada geração tem que descobrir a sua missão, cumpri-la ou traí-la. Então, eu escolho cumprir a missão da minha geração, e espero que muitos jovens compreendam que todos nós normalmente temos uma desculpa para não fazer. Temos uma desculpa: olha, o problema é que eu trabalho numa instituição pública, o problema é que eu tenho medo de perder esta oportunidade, o problema é que eu estou a estudar, senão depois não vou ter acesso à formação, o problema é que o problema é que há muito mais. A mulher pode mais. Então, precisamos tirar esta parte do problema aqui, do mais, e enfrentar com desafio, enfrentar com frontalidade. Provavelmente a pessoa olha e diz: não, é Quitéria porque não trabalha no Estado, que é um pouco mais fácil. Não, não é fácil. Se calhar, justamente por não trabalhar no Estado, ainda se calhar torna-se difícil, porque eu tenho que procurar o meu pão sozinha. Se calhar a minha escolha de não trabalhar no Estado foi justamente para poder garantir que a minha independência fosse permanente. Então, ao mesmo tempo que nós criticamos, nós temos que cumprir as nossas responsabilidades. Nós temos que procurar nos questionar se nós estamos a fazer efetivamente, estamos a nos desafiar todos os dias para ser. Nós não somos perfeitos, mas tentar cada dia nos superar, tentar cada dia participar, nos engajar, cumprir com tudo aquilo que é o nosso papel na sociedade e, acima de tudo, nos batermos para que aqueles que vêm não tenham que enfrentar tantos desafios quanto nós temos enfrentado no nosso percurso. Então,
A rede Mulheres Jovens Líderes também responde a este propósito, mesmo quando juntamos mulheres à escala nacional de todas as 11 províncias e afirmamos que não celebramos o 7 de abril deste 2021, porque acreditamos que seria injusto celebrar, seria imoral celebrar diante de todas estas dificuldades que as mulheres atravessam, quando o preço do pão ameaça subir, quando o preço da cesta básica ameaça subir, quando perdemos os nossos produtos propriedades do setor informal em nome da pandemia, quando mulheres são decapitadas, mulheres são raptadas, mulheres quer dizer, passam por uma ação deslocadas, passam por uma série de serviços, mulheres são assassinadas como Rosa Chuco em Niassa, quer dizer, todo este cenário nos leva a juntarmos-nos e erguermos nossa voz e dizer nós não vamos celebrar sem que haja respostas em relação a estas questões. E é um ato de coragem. Não estamos a dizer que cada uma de nós não terá o seu momento, não tem o seu direito de escolha em relação a isto. Mas estamos a dizer que o fato de nós aceitarmos usar preto neste dia, de nós simbolizarmos a nossa luta e dizermos estamos juntas, é um gesto bastante importante para as mulheres que estão neste momento a enfrentar o terrorismo. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de conversar com muitas mulheres que passaram pelo terrorismo e algumas delas têm me dito diretamente que, olha, Quitéria, quando eu ouço o som de uma festa, de uma celebração, quando eu ouço paixão, quando eu ouço o barulho de pessoas a virem, eu penso que são os terroristas a voltar. Eu me recordo daqueles momentos difíceis que eu passei, eu me recordo dos dias mais difíceis na minha vida, em que eu tive que dormir 10 dias na mata, sem saber o que seria do amanhã. Eu me recordo de ter assistido à decapitação de pessoas que me são próximas. Então, tudo isto emociona-nos bastante e diz-nos que seria bastante insensível da nossa parte continuar a celebrar quando mulheres partilham estas histórias que elas gostariam de guardar no seu coração e nunca mais se recordar delas. Então, não estamos a dizer que não vamos mais celebrar, teremos inúmeros momentos para celebrar, todos nós temos o direito, todas nós temos o direito de abraçar as causas que julgarmos mais convenientes, mas não há luta sem sacrifício e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não houve nenhuma luta no mundo que foi ganha no seu primeiro tiro, no seu primeiro passo. Todas as lutas, no início, as pessoas até pareciam loucas, mas já assumiram e disseram vamos avançar. Então este é o apelo que eu deixo aos jovens como eu, para que consintamos esse sacrifício e, acima de tudo, façamos a nossa parte, que usem e abusem da Quitéria e de muitas outras jovens que têm a oportunidade de ter espaços para apresentar estas constatações, que nos procurem, que nos aproximemos, que continuemos a lutar juntos, da mesma forma que hoje estamos a fazer uma base de dados profunda de mulheres líderes, que outros jovens anônimos que têm estado a fazer muito pelas suas comunidades, suas vozes sejam ampliadas e visibilizadas, porque somos juntos e esta luta é de todos e todas nós. Muito, muito obrigada. Bom, é de parabenizar a grande mulher que a Quitéria é e de incentivar a continuar a influenciar as mulheres, de continuar a ser essa líder de gara e firme e que nós, outras mulheres, possamos seguir o mesmo caminho, nos arriscarmos, ter fé e esperança. Muito obrigada, ativista Quitéria, por ter aceito o nosso convite, por ter contado para nós este percurso que vai influenciar as nossas vidas, vai inspirar a vida de muitas mulheres. Muito obrigada e agradecer também ao internauta aí desse lado por ter nos acompanhado durante estes minutinhos. Nós despedimos com a promessa de voltar na próxima semana. A ativista Quitéria, que Deus te abençoe, Muito obrigada. guie os teus passos e que Ele também realize os teus sonhos, os teus desejos, porque Ele é Pai e vai realizar. Obrigada, abençoe a todos e todas nós e somos juntas sempre, avancemos. Muito obrigada a todos os internautas que estiveram conosco e por esta oportunidade. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.